de volta com o TVI Mulher. Então, quem está de volta, depois de muito tempo, sumida, tive que mandar buscar a nossa querida Beth Alcântara. Tudo bom, Beth? Pois é, a Beth aí voando, alçando novos voos. Muito feliz com o sucesso que você tem alcançado, Obrigada, Beth. Andréa. E eu falei várias vezes aqui que a Beth é um grande talento e agora surgiu a oportunidade, né, de eu gravar alguns novos programas. Já mandei o contato dela, já entraram em contato comigo avisando, né, que logo já vão marcar uma pauta. E isso é muito gostoso, gente. A gente descobrir talentos aqui no TVI Mulher e poder indicar para que a nossa cidade, para que os nossos artesãos, sejam eles da onde forem, que se apresentam aqui, poderem se apresentar em outros programas e ter o seu trabalho cada vez mais valorizado e reconhecido. E a Beth é um grande exemplo nosso aqui. Os trabalhos dela, eu queria que você focasse aqui essa máquina que ela pegou no ferro velho. Você caiu nessa também, né? Isso, no ferro velho, na chuva, é uma maravilha, né? Ferro velho é tudo de bom. Na chuva, e eu transformei, porque ela estava muito judiada, né? Porque ela é linda, já antigo, já é lindo, né? Mas ela estava bem judiada, então eu transformei usando carimbo, estêncil, né? Decopagem, tem um pouquinho de tudo, decopagem com guardanapo, então foi uma mistura bem grande. Qualquer coisa, depois eu trago um pedacinho transformado na caixa, que dá para fazer, Isso, né? legal. Dá para transferir a mesma arte, é bem legal de fazer. Ficou muito bonito e parabéns. E não é segredo, as bonecas foi um desafio para a Beth, ela estava contando para nós aqui, para que ela pudesse ensinar a parte da pintura dos olhos. A pintura do rosto, porque o pessoal tem muita dificuldade em pintar o rostinho. Eu falei, eu quero levar isso, ensinar para as pessoas, né? Mas eu não fazia boneca, né? E eu fui atrás, pesquisei e eu montei ela inteirinha, roupinha. Até o pessoal me pede o molde do corpo da boneca, até tem. Agora, roupinha, gente, essas coisas. Eu fui, o pedaço de tecido que eu tinha, eu via se dava e ali transformava em uma roupinha, né? E foi assim, mas eu consegui, graças a Deus. E graças a Andréa, que está abrindo portas, a gente pode criar coisas novas, né? A gente tem esse tempo para ir criando, para levar até vocês, porque graças a ela que está abrindo portas para muitos artesãos aqui. Imagina, é a missão aqui do nosso programa, e eu fico muito sem graça quando falo com você nunca sei o que responder. E o que é interessante, Beth, que foi o que aconteceu comigo e eu vejo acontecer com vocês. Eu fazia uma única arte. A partir do momento que me convidaram para poder participar, era a Quinta Petininga, não passava em nenhum outro lugar. Quem que ia ficar me assistindo, sendo que tinha um monte de outras opções? Então, o que eu fiz? Eu comecei a criar. Através do talento que eu tinha, eu falei, não, eu posso trabalhar numa caixa. Eu comecei a trabalhar em parede, comecei a fazer tela e assim, não é verdade? A gente começa a como é que fala? Se soltar até para isso, para novas cobra a gente bastante. se cobra para ter algo sempre novo para poder mostrar. Pra poder levar. E aqui está o resultado e eu estou muito feliz com isso e parabéns. Obrigada, Andréa. E hoje a Beth vai ensinar pra gente. É uma mistura, né, Andréa? Uma mistura com estêncil, carimbo. Como as pessoas têm muita dificuldade de fazer o estêncil, então eu trouxe o carimbo também, pintar o carimbo, né? Às vezes muitas pessoas não ouviram nem falar e querem fazer, porque ver o passarinho na máquina é pintado, né? Um carimbo pintado, né? Então eu vou ensinar a pintar esse guarda-chuvinha, né? Uma técnica não é difícil, é fácil, pode ser um pouquinho demorada. Vamos lá, né? Bom, essa primeira parte a gente precisa ter um fundo na peça, um fundinho manchado, né? Então o que eu faço? Eu pego uma esponjinha de lavar louça normal, vou pegar uma tintinha rosa aqui para começar, tiro um pouquinho do excesso e vou manchar a minha peça. Primeiro eu posicionei também uma folhinha, que eu não falei, uma folhinha de caderno normal, que tem aquele aspiral, né? E vou manchando essa peça, não preciso ter muita ordem, não tem nada assim de diferente, que eu vou pegar um pouquinho do azul agora, né? E um pouquinho do castanho aqui em alguns pontos. Certo. Né? Feito isso, eu pego um paninho, uma malhinha e vou secar a peça, tirar esse excesso e ela já vai me dando umas marcações interessantes. Já vai dando um efeito bem bacana aqui pra gente, né? Então eu posso tirar mais ou tirar menos, né? Posicionar o tecidinho aqui da maneira que eu achar melhor.
e eu tenho ela toda manchadinha com essa marcação embaixo, tá? Eu trouxe uma outra já sequinha pra gente adiantar, mas olha que só. legal que fica. Eu preciso desse fundo, desse aquareladinho aí no fundo, né? Certo. Vou pegar uma outra aqui, que já tá prontinha. Aí quando ela seca, aqui você fez mesmo um pouquinho mais claro. Isso. Mas quando ela absorve, ela vai ficar um pouco mais clara também. Fica um pouquinho mais clara. Certo. Fica um pouco mais clara. E se quiser que fique mais clarinho, aí água um pouquinho mais a tinta, que ele vai ficar mais clarinho ainda. Certo. Eu vou posicionar, eu coloco uma fitinha para poder segurar, né? Pra gente não ter dificuldade. Tá. Eu posiciono de novo. Né? E vou começar a trabalhar. Vou pegar aqui, gente, o stencil. O stencil, ele também vai criar um fundo. Eu gosto de usar no stencil um pincel que é chamado pituá, tá? Que ele é redondinho, tal, e é firme. Eu vou pegar a tinta rosa para começar, só que eu quero um rosinha clarinho, então eu vou bater o rosa junto com um pouco desse creme, né? Dessa cor de fundo mesmo que estava na caixa. Eu sempre tiro o excesso, tiro um pouquinho do excesso, tá? Venho com pouquinha tinta no pincel, para poder não vazar e não ficar aquela marcação por baixo, né? Que o pessoal tem bastante medo por causa disso. E eu já tenho a estampinha, olha. Nesse caso, como é uma estampa, eu posso passar por cima e, olha, girar. Eu giro num sentido e no outro, com pouca tinta. Eu não preciso ter aquela preocupação também de colocar inteiro, né? Vai passando por cima uma da outra e vai dando efeito bem... Isso, eu coloco por cima do papel também. Eu coloco, ó, saindo um pedacinho, para parecer uma estampinha mesmo. Certo. Que vai criando esse ar de estampa. E vou também posicionando ela de maneiras aleatórias, isso. E crio esse plano, esse primeiro plano de fundo que eu preciso, gente, na peça, tá? Olha que legal. E você vê que o pincel, ele é ótimo, fica carregado bastante tempo, eu trabalho muito tempo com ele, para depois poder carregar novamente. É pouquinha tinta. Certo. Não precisa ser muita tinta, a gente sempre tem que dar essa limpada no pincel para eu não vir com ele carregado. E esse movimento de girar é bem importante também. Certo. Olha só, vou fazer até aqui, deixar aquele pedacinho. O efeito vai ser o mesmo. Bom, terminado, feito isso, eu vou pegar o pincelzinho também redondinho, maior, bem maior, e vou colocar no tom castor aqui. Tá. Vou bater, vou tirar o excesso de novo. Dessa vez eu tiro bem mais esse excesso e venho fazendo isso aqui para dar um sombreado. Tá? Eu pego no papel aqui para ficar bem certinho, uma parte dentro e uma fora, ó, e esfrego. E não precisa nem ser o chanfrado, então, esse mesmo. Não, esse dá um aqui resultado legal. Vai, E aí, assim, se a pessoa tiver medo do chanfrado, só aqui já fica legal, mas tem uma etapa dele que eu passo com chanfrado. Aqui eu vou dando batidinho, ó, para poder pegar esses furinhos dele, né, e demarcar bem esse pincel, essa sombra, né? Aqui nós vemos que ela tem uma viradinha, né? Como é que eu faço essa virada? Eu pego, olha só, eu encontro ele aqui, né, no finalzinho, abro a viradinha e faço isso aqui. Né, para sombrear. Aí você já ficou, olha, que beleza, com a viradinha, né? Bom, agora é a hora do carimbo. Para carimbar, eu vou pegar uma bandeja, peguei um bandejão. O carimbo é grande, não é tão grande, gente, mas eu peguei um bandejão aqui. Vou pegar uma bandejinha de isopor, um pincel macio, né? E eu quero um tom mais escuro porque eu vou pintar esse carimbo. Então eu pego um pouco desse tom de marrom e vou esticando nessa bandejinha. O segredo também é esse do carimbo, é a gente esticar bem essa tinta, né, sem excessos. E quando eu pegar o meu carimbo, aqui eu escolhi um carimbo lindo, motivo de guarda-chuva, né?
eu vou pegar, vou posicionar e vou pressionar o carimbo. Eu tiro e dou uma olhada, tem área que está falhada, então eu viro ele e venho para ver se está bem completo. Para a pessoa que vai, ou assim, até eu mesmo que carimbo já há algum tempo, pode ser que haja falhas. Então eu pego um papelzinho e carimbo antes no papel. Certo. Né? Pressiono bem, tiro, tá lá o carimbo, tá? Então vou vir de novo na peça, agora direto na peça. Uma coisa, gente, importante é que no caso da caixa, né? Na hora que eu vou pressionar, eu tenho que tomar cuidado porque ela costuma formar um oco, porque eu tô apertando e falha o carimbo. Então, ou eu posiciono uma latinha de tinta embaixo para poder apoiar bem, ou então com a mão, né? Eu vou de novo, olha. Tiro bem. Aqui. Posiciono na minha peça. Posicionei, eu vou apoiar com a mão aqui embaixo também, tá? Certo. Então eu vou apertando ele de um lado para o outro para ficar toda carimbada, só aqui no meio para não correr risco. Tiro, tá carimbadinho, tá? Como seca rapidinho, ai, olha, e sempre assim, o carimbo da gente, a gente tem que cuidar para não ficar marcado, assim, senão a tinta lá. Como a gente está no programa aqui, eu vou pegar, vou passar um pano úmido, né? E vou deixar ele ali num pano úmido, viradinho, porque depois eu lavo, né? Deixo na bandejinha com pano úmido. Porque a tinta tende a engrossar, né? Acaba e gruda e prejudica, isso mesmo. Agora sim, eu vou ensinar a trabalhar com este pincel pra gente chanfrar. Tô molhando a mesa todinha, gente. Pode ficar sossegado, essa mesa é trabalho mesmo. Tô me sentindo em casa, manchando tudo. Foi feita para isso. Olha só, eu pego o meu pincel angular, né? Tiro o excesso. Eu costumo trabalhar com pincel grande, gente. Tá. Porque o pincel grande, ele entra na área pequena também. Então, eu não tenho necessidade de ter vários tamanhos de pincéis. Eu tenho um bom pincel grande para chanfrar, já é o suficiente. Então, eu poderia parar aí, né? Nesse caso. Mas eu vou pegar, para ficar evidenciar um pouquinho mais, eu vou passar o pincel chanfrado. Eu vou e volto. E não preciso ter medo. Eu posso ir e voltar na peça, né? Que vai dando este efeito. Eu vou depois mostrar como termina de sombrear na outra, para eu poder pintar esse guarda-chuva, que eu acho importante, tá? Pra gente pintar, eu escolho também pincéis, eles são pincéis redondos, né? E terminam com uma pontinha bem mais fina, para ele entrar nos cantinhos. Então eu hidrato. Nas aulas, André, eu sempre falo da hidratação do pincel, porque muita gente vai direto na tinta, né? E isso prejudica o nosso pincel. A gente tem que deixar a água entrar nessa virola bastante, para a tinta não entrar no lugar de entrar água e depois ir danificando o seu pincel. Ou você usar um outro tom de tinta, né? E a tinta depois escorrer, né? Certo. Um outro tom saindo na tinta que você estiver usando no momento. Você falando isso, é interessante a gente falar também. Gente, a virola, ela é feita de metal. E o pincel é de madeira. Tem gente que coloca água até aqui e joga o pincel lá dentro. Se você fizer isso, o pincel é caro, você tem que saber cuidar dele. O que vai acontecer? A madeira vai apodrecer e com o tempo você vai perder esse pincel muito mais rápido. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Tem que cuidar da nossa ferramenta, né, de trabalho. Aí, gente, o que eu faço? Eu vou pegar um pouquinho de uma tinta rosa e vou trabalhar com um aquarelado nesse caso, tá? Olha só, a tinta fica bem aguadinha, né? Eu pego e vou com o meu pincel e vou preenchendo essa área. Olha, você vê que o biquinho, ó, ele permite, essa pontinha do pincel permite chegar nas partes mais difíceis, Olha que eu tenho que fazer um contorninho, né? Então eu vou chegando. Então não tem muito segredo, é super simples. A gente acha que, né? Ai, será como que foi para pintar? Mas é um aquareladinho,
né? Não tem segredo. Lógico que tem aí depois algumas técnicas que nem o sombreado que vão acabar evidenciando o nosso trabalho. Eu vou aquarelar um pouquinho do azul, que eu quero um azulzinho nessa parte aqui. Ali eu fiz rosa, vou fazer azulzinho aqui. Um pouquinho mais aquarelado. Se eu perceber que a tinta está muito presente, eu aquarelo um pouquinho mais, tá? Queria dar um ar vintage, né? É. Eu posso tirar, se tiver com excesso, eu venho, seco o pincel e venho novamente retirando esse excesso. Aqui embaixo também, ó, passando por cima de tudo nesse tom. E depois, as florzinhas, eu poderia ter usado um tomzinho mais claro no... Mas a própria aquarelada a gente controla ele claro e ele escuro. Com um tom só de tinta, você faz ele mais claro e aqui, ó, tá vendo que ele ficou mais escuro. Certo. Então, eu não preciso nem trocar o tom de tinta para conseguir o efeito de claro e escuro. Eu pego aqui as florzinhas e vou passando esse tomzinho mais escuro, né? Aqui. Muito suave, muito bonito, né? Bem suave, fácil, né, André? Não é difícil. Ó, se escorreu, ó, tá vendo que tá escorrendo? Seca o seu pincel e olha, ele já chupa toda essa tinta. Então não tem que ter medo, não. Que a maior parte das alunas, o que elas têm é muito medo, né, Andréia? De pegar para fazer porque acha e depois que vê e que acompanha, vê que não é tão difícil assim. Bom, aqui como era um plano de fundo, eu posso escolher também alguns tons. Vou pegar o meu pincelzinho lá. Esse pincel sempre seco, a gente não hidrata ele não, sempre bem sequinho, né? E a tinta também bem... Eu vou pegar aqui, ó, um tomzinho de... Não preciso lavar pincel, porque a ideia é essa. Tá. Eu vou pegar em algumas partes e vou evidenciar este mesmo carimbo, olha. Aí ele vai aparecer bem a borboleta por cima. Esse carimbo, gente, esse stencil. Carimbando, e aí, stencil. Eu tô tão aqui absorvida pela arte que não reparei. Eu falo, eu só observo depois, gente, que eu falei, nossa, eu falei errado. Olha tá que lindo. Olha, aí você já evidencia algumas áreas, né? Eu vou pegar outra peça aqui que tá bem adiantadinha. Vamos colocar essa aqui embaixo, né, André? Não sei se eu trouxe esse stencil pra vocês. Trouxe. Qualquer coisa eu aplico ele lá no stencil lindo esse. Aí, gente, olha. O que eu fiz aqui pra terminar foi posicionar novamente o meu papelzinho, né? E eu posicionei e eu vim... Gente, eu fiz essa peça bem, vocês percebem que tem muita informação nela, mas foi que eu quis assim trazer essa ideia de sobrepor, que tá usando muito stencil e tal, pro pessoal de casa ter uma ideia de como que faz. Que dá para ser feito e fica legal. Dá para ser feito. É uma área pequena, tudo, eu poderia ter feito uma peça maior, fica mais legal, mais distribuído, né? Mas eu posiciono e da mesma forma, olha só, como tá com a folhinha aqui protegendo a minha área, que não pode o stencil atingir, né? Eu posiciono e venho com marrom. Também tiro bem o excesso, que é um tom mais escuro. A ideia que eu tenho que ter na cabeça é que para sobrepor depois eu preciso de tons mais fortes e que combine com a peça, né? Aqui, gente, ainda eu utilizei com um pincelzinho chanfrado e um tonzinho meio castor, né? Eu fui e sombreei toda a peça por fora. Outra coisa também que eu posso fazer, como aqui é rápido, a gente não dá pra fazer toda a peça, né? Mas é bacana, mas não dá tempo. Seria ótimo. Olha, eu vou pegar o meu pincelzinho angular de novo pra mostrar que eu tenho como trabalhar mais essa peça. Eu vou pegar aqui nesse guarda-chuvinho e vou destacar, fazendo uma sombrinha, olha pra fora, né? Certo. Fazendo essa sombrinha. Que aí fechou, que eu já tinha feito aqui, pra vocês terem uma ideia. Posso pegar no azul também, que é outra ideia. Eu posso pegar um pouquinho do azul
e trabalhar essa parte aqui também, ó. Certo. Vai destacando um pouquinho mais. E aí vai das pessoas terem coragem, né, Beth? E abrindo mais leque. Possibilidades. E para impermeabilizar, um verniz fosco. Um verniz fosco para você impermeabilizar. Que aí acho que a ideia da caixa é melhor com um verniz fosco, né? Aí você... Aqui tinha algumas áreas que eu deixei para fazer com vocês, mas a ideia é essa, gente. Muito bem, Beth. Falta maravilhoso. As pessoas, tenho certeza que deu para entender muito bem. A Beth sempre aí com uma didática extraordinária. Para vocês saberem mais sobre o trabalho dela, sobre cursos, você pode entrar na página, né, Beth? Isso. Se quiser deixar a sua página. A página no Facebook, pode entrar no facebook.com/Ateliê Abelha Menina ou bet.alcântara.1. Bet é B-E-T-E, né? Muito bem, gente. E esse foi o nosso TVI Mulher. Espero aí que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Muitas técnicas diferentes, fáceis. Olha, aqui parece que tem tanta coisa. E tem, mas é tudo muito fácil de fazer. É só você perder o medo. E a arte é isso. Não tenha medo de ousar. Errou, tem um defeito. Na arte a gente sempre costuma dizer isso. Todo defeito vira um possível efeito que pode vir aí, ó, virar uma técnica maravilhosa, não é verdade, Beth? E as pessoas veem que era igual aquela. Exatamente. Aí você vai ter que rebolar para fazer uma igual. Fazer o mesmo efeito. Gente, termina aqui então o nosso TVI Mulher. Tenham todos aí uma semana abençoadíssima, que, sabe, tenham muitas coisas boas para vocês. A porta se abram para as meninas que se apresentaram aqui pela primeira vez, que possam estar colhendo aí já os seus frutos, divulguem bastante, mostrem os seus trabalhos, que vocês são talentosíssimas. E o TVI Mulher está sempre aqui de portas abertas, faz uma arte diferente, vem aqui se apresentar com a gente, que vocês vão ser recebidos aí com muito carinho por todos nós aqui da TVI. Então fiquem todos com Deus e até o nosso próximo TVI Mulher.